Oi, Jojo Bom, sou o Figurante, bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, e hoje eu falarei de um anime de comédia sensacional que tá encantando todo mundo, tá fazendo todo mundo dar risada, e ele chegou com tudo mesmo, assim, mas tem muitas coisas interessantes pra falar. Ele era um anime muito esperado mesmo, e mesmo por mim também, eu tava com uma expectativa lá no alto pra finalmente saber sobre esse anime, pra assistir, pra apreciá-lo, e hoje é dia da gente falar sobre isso. Então coloque a sua mini saia da sorte e venha ver as minhas primeiras impressões sobre City The Animation. Sim, meus amigos, vou falar de City The Animation, vou falar tudo que eu achei, tudo que eu não achei, tudo que eu gostei e tudo mais, vai ser bem interessante. Assim, esse anime estreou, ele vem direto da Kyoto Animation, sim, esse estúdio que dispensa apresentações e tá com uma qualidade maior do que a que a gente esperava, assim, ele tá maravilhoso, você vê ali, você não acredita que aquilo tá sendo feito, então é uma animação que dá gosto de assistir, e não fica só por aí, não, Kyoto Animation não é a única estrela dessa adaptação, pois ele é feito por nada mais, nada menos do que pelo Kei Charao, que é o criador de Nishijou, é o mangaka de Nishijou, e cara, é muito bom, assim, ele é sensacional também, não tem como falar de outra forma, né, Kei Charao, e ele fez Nishijou, uma obra extremamente consagrada, engraçada e desgraçada. E você não pode esperar menos dele, assim, essa obra corresponde às expectativas, né, e para quem quiser assisti-lo, ele está disponível por vias legais no Prime Video e com uma dublagem sensacional. Vamos nessa! Sim, meus amigos, é importante destacar a dublagem porque é uma coisa que eu gosto bastante. Eu cresci, vivendo as coisas dubladas, assim, ouvindo toda aquela dublagem, aquela coisa mágica que é a dublagem brasileira, sabe, e isso continuou comigo depois que eu cresci, eu sempre opto para ver dublado também, e vale a pena destacar porque a gente tem visto ultimamente várias pessoas, vários estúdios aí sendo usados para cortarem custos, assim, umas dublagens que não são tão legais, então quando a dublagem é boa a gente tem que destacar, sabe, a dublagem de City The Animation tá muito boa mesmo, foi muito bem dirigida, muito bem escalada, então eu recomendo fortemente vocês assistirem dublado se vocês tiverem a oportunidade de assisti-lo, mas se vocês quiserem assistir no idioma original também tá muito bom, é muito legal também. Mas o anime em si, ele corresponde às minhas expectativas. Eu não sabia muito bem o que esperar, sabe? Eu esperava algo parecido com o Nishijou. E o que ele entregou? Bem, ele tem sim suas semelhanças, você vê ali que é a mesma veia, mas tem uma diferença ou outra que é importante pontuar. Mas enfim, ele segue sendo um anime de comédia, ele segue tendo aquelas gags engraçadas dele e tudo mais. Então, ele explora um pouco e o cenário muda, né? Porque a gente não tem mais aquelas garotinhas lá que a gente acompanhou por tanto tempo, porque tem personagens novos, né? A gente vai conhecendo eles, vai pegando um apego, né, por eles, né, meio redundante, mas é verdade. E ele se passa, assim, numa cidade, como o nome diz, e a gente vai conhecendo os núcleos e tudo mais, dando as risadas que a gente dá. Às vezes ele tem uma pegada um pouquinho mais séria, ele é um pouquinho mais pé no chão, talvez, pelo menos nesse início, só que ele continua tendo suas aberturas, né, ele não se segura por muito tempo, não. Quando você menos espera, tá acontecendo a situação mais aleatória possível, a situação mais desgraçada possível de acontecer naquele momento. Então, é uma viagem absurda, assim, é um sonho febril ali, com muito bom humor. Então imagina lá, você com seus 40 graus de febre ali, tomando um remedinho, né, metendo um dipirona ali na cabeça, e aí você vai dormir, só que você começa a dar risada no seu sonho, porque aquilo que você tá vendo você não acredita no que tá acontecendo. Então é basicamente isso, explicar uma obra dele, né, do Kei Charao, e City The Animation corresponde a todas essas expectativas. Então a primeira pergunta que me veio sobre esse anime, né, é assim: será que ele é tão caótico quanto Nishijou? Você pode ver que até no meu vídeo lá falando dos animes dessa temporada, né, eu coloco esse questionamento, né? E a resposta dessa pergunta, bem, é sim, ele é tão caótico quanto, mas calma lá também, né? Tem as suas diferenças, sabe? Tem umas diferenças no formato, na execução, e é isso que eu vou abordar agora. Assim, a comédia continua sendo feita por gags rápidas, sabe? São bem dinâmicos mesmo,
toda hora tem a piada e corta, piada e corta, piada e corta. Só que essas piadas duram um pouquinho mais. Elas têm mais contexto, então tem mais tempo de tela antes de ter o corte. Tem menos cenas muito rápidas, mas ainda assim segue nesse formato, sabe? Ele segue fazendo essas esquetes, né? Uma coisa de humor pastelão, sabe? Humor trapalhões, assim, uma coisa bem nesse sentido, sabe? Meio Chaves, assim. São esquetes, assim. Só que aqui elas têm mais sequência. Assim, diferente de Nishijou, tem mais continuidade nessa série, entendeu? Tem uma continuidade que até a gente pode puxar lá em Nishijou, tem uma certa continuidade em algumas cenas, tem uma história ali sendo contada, só que aqui ela é mais direta. Então acontece algumas coisas ali e em certos núcleos, aqui ela é dividida por núcleos, sabe? Em Nishijou a gente tinha também 2 núcleos das garotas e do laboratório lá, onde aconteciam as confusões e tudo mais, mas aqui a gente tem a cidade sendo usada como isso, por isso que é City Animation, né? O nome não é à toa, ele realmente utiliza a cidade, ele foca mesmo na cidade, e é uma cidade tão maluca quanto Morió. Isso mesmo, meus amigos. Não tem como não fazer essa comparação, né, com aquele comecinho ali da parte 4 de Jojo, onde todo mundo quer passar pequenos golpes ali nos caras, com seus stands, tem toda a história, e assim que ela vai se criando e ganhando vida, né, que a gente vai conhecendo os residentes daquela área, os caras ali têm seus poderes e tem as suas aquisições, né, cada um faz alguma coisa, sabe, seja lá o que for, eles têm ali as coisas que preenchem a cidade, como, sei lá, a gente conhece o Rohan lá, que faz mangá, a gente conhece o cara que passa golpe nos outros, a gente conhece o cara que mora na torre, a gente conhece um chefe de cozinha, a gente vai conhecendo esses caras e a cidade vai ganhando vida, porque você sabe onde cada um deles está, sabe? Você sabe onde cada um deles ali vive e tudo mais. E aqui em City Animation é a mesma coisa, a gente vai conhecendo ali os caras e suas profissões, a gente conhece um chefe de cozinha, a gente conhece mais pessoas ali que moram em outros lugares, tem um stalker lá que tem uns computadores e tudo, meio maluco lá, tem as pessoas da escola, aí tem as pessoas ali que estão procurando trabalho, sabe, que estão procurando se encontrar na vida, aí tem uma lá que tá tirando umas fotos lá, que tá com problema pra achar um cartão de fidelidade, a gente vai rodando, e agora no começo ainda assim é um pouco confuso, a gente tá se apegando por eles, mas eu tenho certeza que isso vai se pagar no decorrer da série, a gente vai conhecendo vários núcleos e vai ver que aquela cidade é viva, por isso esse nome City, né, por isso que ele foca na cidade, tem muitos personagens, assim, ele vai explorando cada um deles, tem as piadas, né, tem as situações bizarras ali de ansiedade social, o cara sofre naquilo, mas é sempre uma situação assim, que é bobinha e vai escalonando e vai até 10ª potência. Um outro núcleo que teve ali foi de um mangaka também, que tá meio confuso pra continuar a série, e tá super nervoso, é muito engraçado, sabe, como a gente consegue ver essa situação tão extrapolado, e a gente olha pra nossa vida, a gente tem momentos assim, né, que a gente tá nervoso, a gente tá uma pilha de nervos, e aqui a gente vai dando risada dessas coisas. Então sim, ele é tão caótico quanto o Nishijou, mas é o seu próprio jeito. E assim, vocês pensam que é só de palhaçada que vive City Animation? Não, tem uns momentos assim reflexivos, olha só, quem diria que a gente acharia essas reflexões no anime de comédia tão caótico assim, mas tem certo momento lá, uma personagem que eu acredito que seja uma das protagonistas, se não a protagonista mesmo, né, ela tá lá meio endividada, assim, tá meio perdida na vida, e ela tá à procura de um emprego pra fazer alguma coisa, ela até acha o emprego, a gente vê lá a ficha dela, o currículo dela sendo aceito na introdução, né? E ela acha o emprego lá, ela tá se encontrando, mas quando ela chega em casa, ela conversa com uma outra personagem lá, e essa outra personagem parece que já sabe mais o que é da vida, sabe? Parece que ela já tá mais certa, tem a questão dela na faculdade, ela tá tirando umas fotos lá pra umas revistas, né, pra uns concursos, e ela parece que meio que sabe o que quer fazer, enquanto essa personagem que a gente acompanha, ela ainda tá meio perdida, e aqui é o início da vida adulta, sabe? O início desse mundo adulto que é tão complicado e todo mundo tem que passar por isso, todo mundo tem que ter essa transição, e muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer da vida, sabe? A gente não sabe o que fazer, o que a gente quer fazer, o que é melhor pra gente, o que é pior, o que vai nos machucar, o que vai nos animar. E elas têm uma conversa ali que, assim, é bem bobinha, mas é bem profunda se a gente parar pra pensar, porque é um tema que é pesado, porque todo mundo passa por isso e todo mundo tem que se encontrar em algum momento. Então, entende como é bem feito esse diálogo, como é bem feito essa situação? E no fim, a resposta dela pro que ela quer fazer não poderia ser melhor.
sabe? Não poderia ser mais romântica do que isso, não poderia ser mais bonita. Ela simplesmente fala, eu quero fazer algo que seja divertido. Olha só que coisa singela, que coisa pura, como é retratado na piada que vem a seguir, mas que coisa bonitinha de fazer, porque os nossos sonhos são isso. A gente quer fazer algo que seja divertido, algo que a gente goste, algo que tire essas coisas da gente, que tire coisas positivas, o que a gente busca. E claro, para isso nós temos que, muitas vezes, engolir muito sapo, fazer muita coisa que a gente não quer, mas o sonho continua vivo. Então, isso não tem preço, sabe? Ver essa reflexão, ver essa linha de raciocínio é extremamente bonito e me pegou muito, porque todo mundo passa por isso e eu também teve um tempo muito difícil passando por todas essas situações e sei o peso de tudo isso. Então, ver retratado dessa forma, de uma forma bonita, positiva e tudo mais, foi muito legal. Ganhou pontos comigo, porque você faz um balanço, né? Tem as maluquices toda, uma desgraça acontecendo, mas ainda assim tem um fundo muito importante pra gente se apegar. Então, esse anime é vivo, sabe? A cidade é viva, tudo ali mostra a vida. E a vida tem dessas, a vida tem muito humor, a vida tem muita situação engraçada, muita situação ali de nervosismo que pra quem tá passando tá muito nervoso, mas pra gente tá assistindo de fora é engraçado. E é que nem acontece com a nossa vida. Quantas histórias a gente tem que são trágicas pra gente, né? Da gente fazendo alguma besteira, alguma bobagem, e quando a gente vai contar pros outros, a gente conta de uma forma muito engraçada, sabe? Isso é uma característica minha. Eu tento pegar meus traumas, assim, situações que eu passei, situações chatas, e aí eu sempre penso, caramba, como eu posso contar isso pros meus amigos, contar isso pra minha família de uma maneira legal, sabe? De uma maneira engraçada, uma maneira pra tirar o peso. E aqui já é muito isso, são vários conflitos ali que tem pela cidade e os personagens vão resolvendo ali da forma mais engraçada possível e a gente acompanha tudo isso. Então ele realmente tem uma profundidade até quando ele quer, mas também sabe fazer a gente rir como ninguém. É um absurdo de bom. Então sim, meus amigos, se vocês estão procurando algo pra rir, assim, algo realmente para dar umas risadas, para ter um tempo bom, um tempo leve e ao mesmo tempo um toquezinho de caoticidade, esse anime é para você, City Animation é para você, e você ainda tem um plus de poder apreciar a animação fenomenal da Kyoto Animation, porque tem muitos estúdios aí que fazem trabalho legal, tudo, alguns com umas convenções a mais que os outros, cada um no seu estilo, mas esse estilo da Kyoto Animation é um estilo que me agrada muito, porque é uma animação que a gente não vê todo dia, sabe? Então é muito bom a gente poder sentar e apreciar um anime dessa forma. É uma coisa que eu gosto de fazer e eu tô tendo o privilégio de desfrutar de City Animation nessa altura do campeonato, sabe? É um anime que tá me fazendo muito bem e eu quero acompanhar até o final. E foi isso, meus amigos. Espero que vocês tenham tido um tempo bom assistindo esse vídeo, assim como eu espero que vocês também tenham um tempo bom assistindo City Animation. E me digam aí nos comentários o que você achou do primeiro episódio, desses primeiros episódios, o que você acha que vai acontecer, vocês gostaram, se vocês acham que lembra Nishijou mesmo. Me contem tudo, vai, contem as suas primeiras impressões também sobre esse anime que eu quero muito saber. Mas é isso, meus amigos, nos vemos nos próximos vídeos, até mais, falou!